Meu nome é Samanta, eu sou dirigente sindical, gerente na Caixa Econômica, fui liberada há 6 meses e é isso. Hoje a gente está aqui fazendo uma entrevista com a Fernanda Carizio, que ao contrário de mim, ela entrou lá nos anos 70 no Banco do Brasil, numa época em direitos que a gente tem hoje, que são considerados como naturais, não existiam. Não tinha auxílio transporte, auxílio alimentação, refeição, auxílio creche, plano de saúde, abono, PLR, nem pensar, gente. E é importante demais ter uma mulher como ela aqui. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, boa tarde. Eu entrei no banco em 73 e pelo menos plano de saúde nós já tínhamos, que a Cassi, né, Fernandinha, é bem antiga. Mas são coisas que, para todo mundo, parece, para o pessoal que está hoje no banco, né, e nos bancos em geral, são coisas que sempre existiram e não é verdade, né? Eu sempre brinco dizendo que em toda a luta que a gente fez de auxílio creche, auxílio educação, toda vez que a gente conseguia alguma coisa, meu filho já tinha passado da idade. Mas, enfim, a gente continuava brigando por isso, né? Então, realmente, auxílio creche, auxílio educação, auxílio alimentação, auxílio refeição, vale transporte, nada disso existia. PLR, nem pensar, essa eu nunca cheguei a receber. Assim, são coisas que hoje são consideradas como normais e não eram, e a gente nem tinha expectativa com isso, né? A nossa grande briga, quando eu entrei no banco, no caso de nós mulheres, ainda era a questão do auxílio creche. A greve de 79, uma das questões que mais aparecia era o panelão, que era o que depois veio a ser o auxílio de refeição, auxílio de alimentação, de questões que naquele momento não se colocavam, né? Eu entrei para o banco num dos primeiros concursos que admitiram mulheres. O primeiro, acho que foi de 71, eu entrei no de 73. Antes do banco não tinha mulheres, a não ser em cargos, o Banco do Brasil, né? Não tinha mulheres, a não ser em cargos terceirizados, vamos dizer assim. Tinha telefonista, tinha secretária, mas eram coisas bem esporádicas, né? Na agência que eu comecei a trabalhar, que foi a agência São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, tinham duas funcionárias era uma agência enorme, com mais de 100 funcionários, tinham duas funcionárias que eram já do concurso anterior e uma secretária. E era como eu vi na pergunta que vocês colocaram, né, a questão de banheiro. Tinha um banheiro feminino, mas construído depois, porque não tinha mulheres na gente, né? Não tinha mulheres no banco. Então, isso colocava uma série de dinâmicas especiais, porque tanto você tinha gente que achava bem legal, tão bonitinho ter uma mulher no banco, não sei o quê, como tinha gente que não sabia o que fazer com aquilo. Era uma excrescência, né? Então, acho que são coisas que é legal a gente rememorar e contar para que não fique aquela história de que não, essas coisas é uma benesse do empregador ou uma benesse do patrão, que não é, custou muita disputa, né? Como eu lembrei, a greve de 79 do Panelão, ou as lutas bastante prolongadas pela questão do auxílio creche, auxílio educação. Então, é um pouco essa realidade que veio acompanhando a gente aí até chegar aos dias de hoje. E, Fernanda, nessa época, em 68, se eu não me engano, é que as mulheres puderam começar a abrir conta bancária sem o esposo, sem a permissão do esposo. Antes de 68, as mulheres precisavam do esposo ali para abrir uma simples conta bancária, que hoje para a gente é muito simples isso, naquela época não era. E para você trabalhar, você que escolheu essa profissão de bancária, como que foi isso? Não, não foi. Na minha vida toda, eu pensei que eu ia ser professora a vida inteira. Eu sempre quis ser professora. Quando eu entrei para o banco, eu era professora primária. Comecei a trabalhar como professora primária. E fazia faculdade de jornalismo, portanto, bancária não estava no meu horizonte. Mas apareceu um concurso do Banco do Brasil, eu fazia uma parte, um monte de amigos que iam fazer o concurso também. Vamos fazer todo mundo junto, me inscrevi para o concurso. E de todos os amigos, por incrível que pareça, só eu fui aprovada. Eles não foram. Eles é que estavam fazendo curso e tudo.
Mas eu tinha recém feito um curso para prestar concurso para professora primária, porque até um ano antes de eu me formar no Instituto de Educação para ser professora, quem se formava automaticamente era contratada como professora. Depois mudou, você tinha que fazer concurso. Então, eu estudei para fazer o concurso e a matéria era mais ou menos a mesma. Eu tinha sido aprovada para ser professora primária, fui aprovada para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil pagava o dobro do que me pagava a professora primária no então estado da Guanabara, hoje estado do Rio de Janeiro. E aí não tinha muita dúvida, eu fazia jornalismo na PUC, que era uma fortuna, não tive dúvida, fui ser bancária. Nunca tinha me passado isso pela cabeça, nunca pensei em ser bancária, mas não foi ruim, não. Foi estranho, foi diferente. Mas eu tive algumas vantagens. Assim, eu fui muito bem recebida na agência São Cristóvão. As pessoas acharam legal, gostavam, me botaram para trabalhar na plataforma. E aí você lembrou, né, que não podia abrir conta. A gente já podia abrir conta. Eu já tinha tido uma conta no BEG, depois Banerj, depois Itaú. No BEG, por ser professora primária do estado da Guanabara. Mas não pude ter cheque ouro, porque para assinar contrato você tinha que ter mais de 21 anos. Eu ainda não tinha 21 anos quando eu entrei para o banco. Então, não pude ter cheque ouro. Eu trabalhava na plataforma cheque ouro, abrindo conta e fornecendo cheque ouro para os clientes, mas eu mesmo não podia ter, porque ainda não tinha 21 anos. Então, tem diferenças, né, nessa história. E você podia se vestir como quisesse na época, Fer, ou se vestir da forma que você quisesse, gastar seu salário como você quisesse, ou Sim, não? Como que já, é? já não tinha tantas essas restrições, não. Vestir como quisesse era até uma coisa engraçada. Eu trabalhei 2 anos em São Cristóvão, depois eu fui trabalhar na Centro Rio, onde hoje é o CCBB, né? Naquela época era a Agência Centro Rio, o prédio inteiro. Mas em São Cristóvão mesmo, como eu disse, me colocaram para trabalhar na plataforma, chamava plataforma, para abrir conta, atender cheque ouro. Mas aí mudou o gerente da agência, e o outro gerente resolveu dizer que eu não me vestia condignamente para trabalhar na plataforma cheque ouro. Hoje eu acho que ele até tinha uma certa razão. Eu fui trabalhar em São Cristóvão. Para quem conhece o Rio de Janeiro, essa agência ficava na rua onde passa um viaduto de 2 andares que liga a linha vermelha. A rua estava toda em obras, era uma lama só. E, e era uma rua onde, até hoje, assim, só tem loja de peça de automóvel. E eu fazia, como eu já falei, comunicação na PUC. Então, eu era aluno de jornalismo da PUC. Tinha 20 anos, eu ia trabalhar de chapéu, saia de retalho, tamanco, mini blusa, porque eu era uma aluna de comunicação da PUC. Realmente não estava muito adequado, mas eu não achava nada disso, eu achava extremamente adequado. Aí ele me tirou da plataforma, esse gerente. Então, quando eu fui para Centro Rio, tinha uma norma no banco que a gente tinha uma moda de usar uns camisões que tinham uma estampa nas costas. Uma norma do banco que não podia usar esses camisões, porque não sei. Nunca consegui descobrir qual era a lógica disso, mas tinha. Então, tinha, sim, muita restrição, mas que eu acho que atingia mais aos homens do que às mulheres, porque tinha muita história de ter que usar gravata, ter que usar paletó com esse calor desgraçado que faz no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Mas ainda tinha muito de conservadorismo no Banco do Brasil e nos outros bancos também. Acho que nos outros bancos era até pior. A gente comentava no banco que o pessoal de banco privado ganhava menos que nós, mas se vestia muito melhor, porque a exigência nos bancos privados era muito maior do que no Banco do Brasil. Então, ainda tinha muito desse conservadorismo na década de 70, apesar de ser uma década que sucedeu os hippies, sucedeu o estoque, mas isso não contaminava o setor financeiro, não. O setor financeiro ele era tudo bem rígido, bem controladinho. Assédio. Na sua época tinha algo para proteger as mulheres do assédio, Fernanda? Não, acho que nem se falava nisso, nem se pensava nisso. E aí acontecia coisas bem estranhas, né? Uma história que eu já contei, a Fernandinha ela deve ter ouvido essa história outras vezes, mas tinha coisas assim bem esquisitas. Por exemplo, depois de trabalhar, eu acabei de trabalhar na agência Bandeira, onde eu fiquei mais tempo, foi lá, antes de aposentar, de vir para o sindicato e aposentar.
e fui nomeada, naquela época chamava gerente expediente, é uma comissão intermediária logo acima dos caixas. E fui ser chefe da bateria de caixas. Tinha mais de 20 caixas na Agência Bandeira. E eu falei com um dos caixas para fazer alguma coisa, passei alguma tarefa para ele. Aí ele falou: eu não recebo ordem de mulher, não vou fazer porque eu não recebo ordem de mulher. Eu falei: bom, azar o seu, né? Porque eu sou a chefe, você tem que obedecer. Prefiro perder a comissão. E ele fez isso. Ele subiu, foi no gerente e abriu mão da comissão porque não admitia receber ordem de mulher. Então, tem isso já era 80 e poucos, eu devia ser 84, 82, mais da década de 80, meados da década de 80. Eu já estava na bandeira, eu fui para lá em 81. Então, assim, ainda tinha essas coisas meio loucas dentro do banco, né? De não aceitar receber ordem de mulher. E ele foi mesmo e abriu mão da comissão, deixou de ser caixa, foi trabalhar no meio, que não aceitava receber ordem de mulher. Então, agora, e não tinha, assim, não tinha realmente nenhum tipo de norma ou de legislação que protegesse, né? Toda essa discussão que se faz hoje contra o assédio, de proteção, não, nada disso nem se cogitava dentro do banco, nenhuma dessas questões. Podia ter bom senso de um administrador ou outro, mas dependia da cabeça de cada um. Como que foi essa transição sua pro sindicato? Eu, como dirigente nova, eu tenho muita curiosidade de saber disso. Como que era antigamente? Só, na verdade, eu toda a vida assim que eu me lembre, depois que eu entrei para a faculdade, eu entrei para a faculdade já com a participação política. Eu participei do movimento estudantil, fui presa, já estava no banco quando eu fui presa. E assim, então, essa vivência política já estava colocada. Eu fui presa em 77, já estava na transição. Aí eu me formei em 78, de sair da faculdade, e aí tive que decidir um pouco o que, que eu ia fazer. Se eu trabalhava no jornal, eu trabalhava no banco, os dois empregos. O que, que eu ia priorizar, né, uma vez formada. Aí pesei os prós e contras, inclusive a participação política, né? Porque assim, naquela época, o peso do movimento bancário, do movimento dos trabalhadores, era muito grande, e o de jornalistas muito localizado. Né? Pesou isso e pesou também o fato de que jornalista você nunca sabe quando vai estar empregado ou não. Né? E eu tinha um emprego no Banco do Brasil. Aí eu optei por não trabalhar mais no jornal, ficar no banco, e estava justamente começando, isso em 78, que começam as mobilizações no ABC, Lula, e começam todas as mobilizações no sentido de reconquistar os sindicatos. E aí, aqui no Rio, a gente começou também uma mobilização com vários companheiros bancários, alguns que estão até hoje também aí na briga, para reconquistar o sindicato que estava na mão de interventores, e daí que eu comecei a participar, não diretamente, sempre participando como militante, não fui, só fui dirigente sindical em 91, não foi nessa época, mas sempre participando, como na militância, como delegado sindical, fui delegado sindical na minha agência muito tempo, a bandeira, e depois, em 91, quando a gente montou a chapa para o sindicato, que eu acabei vindo a ser um pouco como você, Samanta, liberada para o sindicato, e comecei aí a trabalhar diretamente no sindicato em 91. Assim, é uma transição, porque é uma coisa muito diferente, né? Você passa a ter uma outra maneira de trabalhar, né? Mesmo que você já tivesse uma militância, como delegado sindical, como militante, mas ser dirigente sindical tem uma outra trajetória, né? Aqui no sindicato, eu vim ser lotada na imprensa do sindicato, não como diretora fazendo parte da imprensa, não era diretoria executiva, não. E no Banco do Brasil mesmo, que aí a gente começa o que, na verdade, a gente faz até hoje, né? Correr agente, distribuir jornal, e naquela época a gente tinha jornal diário, então era um trabalho bem intenso, né? De trabalhar, e tinha muito mais bancário do que tem hoje, né? Nós aqui no Rio de Janeiro, nós chegamos a ter 80 mil bancários. Na época que eu fui presidente do sindicato, eram 80 mil. Hoje são 12 mil. No Banco do Brasil, a gente chegou a ter 20 mil no Banco do Brasil aqui no Rio, hoje são 3.500. Então, assim, é uma mudança muito grande, mas
a natureza do trabalho o trabalho é isso mesmo. E aos poucos a gente tem que estar se acostumando como é que a gente faz essa mudança, né? Mas na minha cabeça era assim, tem que continuar. Agora é a minha função, esse é o meu trabalho, né? Eu sou paga para isso, porque eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Aí a gente vê, às vezes, o cara dizer, ah, não, mas hoje eu tenho que fazer não sei o que lá, eu vou na feira fazer não sei o quê, vou comprar não sei o quê. E se você estivesse no banco, você ia fazer isso? Não ia, porque tinha que estar lá tirando ponto, né? Então, acho que essa lógica, assim, de compreender o trabalho sindical como uma tarefa de vida, é aos poucos que você vai se acostumando com isso, né? E trabalhando com essa ideia. E, por outro lado, assim, hoje, como eu já vinha de uma trajetória de participação política, de formação política, né? Isso também ajuda. Eu acho que a formação, a Contraste tem feito isso, a CUT também, o DIEESE tem ajudado muito. A formação é essencial para que a gente possa saber lidar com essa realidade, né? E essa questão da luta você começa ali na parte ali quando você era estudante ainda e ela é contínua. E eu dei uma fuçadinha no seu Instagram, assim que as meninas me falaram que eu ia te entrevistar, eu dei uma olhada no seu Instagram e eu vi que mesmo aposentada a luta continua. Tá no sangue mesmo, não Eu adianta. hoje sou assessora aqui do Sindicato dos Bancários do Rio, né? Sou Aí, assessora da presidência, continuo. Na verdade, eu aposentei, mas não de verdade, porque quando eu aposentei, eu era presidente do sindicato, então não fez diferença nenhuma ah, eu ter aposentado. ou não, É a tá mesma aí. coisa que está. Só aposentei no papel. E continuei. Sim. Depois trabalhei 13 anos na Petros, na ouvidoria, depois voltei a trabalhar aqui no sindicato. Então, aposentar mesmo um dia vai chegar, mas eu espero que demore muito, porque tá bom assim. Amém. E a gente agradece. Eu agradeço, tenho certeza que a Per Lopes aí também agradece. Hoje mesmo te perturbei de manhã com a história dos caixas no INSS. Não, eu sou do fã-clube da Fernanda, viu, Samantha? Ô, Fê, eu acho que você podia contar um pouco para a gente também usar um pouco da sua trajetória, né, de ser presidenta da CNB, né, e de todo esse... Você desbravou muita coisa, não tinha mulheres ali, né? Eram muitas mulheres, eu acho, ali no começo do sindicalismo, mas a gente, acho que em número proporcional menos que hoje, né? A Isso gente... mesmo. Tinha muito mais dificuldade. Hoje é difícil, mas eu acho que era pior, né? Era difícil você ter mulheres no banco e hoje o número é praticamente igual. Às vezes você tem mais mulheres bancárias do que homens, mas antigamente não era assim. Tinha um número muito menor de mulheres. Então, é claro que ia ter muito menos também no movimento sindical, nos sindicatos, né? Eram muito poucas. E com os cargos de mais relevância, menos ainda, né? A Fernandinha está lembrando, eu entrei no sindicato, na diretoria do sindicato em 91. Em 94, eu fui eleita presidente. Aí fiquei de 94 a 97, depois de 97 a 2000. Peguei um período bem ruim, que é o período do Fernando Henrique Cardoso, das privatizações, da luta contra a privatização das estatais, pegando a privatização do Banespa, do Banespa. Quer dizer, foram lutas, assim, no nosso caso do Banco do Brasil, um período em que sequer a direção do banco nos recebia, né? A gente tinha que entregar a minuta do acordo, entregava para o porteiro no edifício Sede 1 lá em Brasília, porque ele nem recebia a gente para negociar. 8 anos de reajuste zero, a Caixa também passou por isso, né? Passou. E assim, então foi um período muito ruim, mas ao mesmo tempo de muita luta, né? Acho que o pessoal, você tinha a agitação era bem maior, era muita disputa e muita luta, e isso acabou levando, né, ao processo de 2000, da eleição de 2003, da eleição do Lula, quer dizer, toda a luta pelas eleições diretas, isso tudo se dá nesse meio, né, nesse processo. Isso contaminava também a categoria bancária, né, que acabava participando. Eu sempre comento, a greve de 79 foi uma surpresa, ninguém sabia o que ia acontecer ali, foi uma greve que envolveu muitos bancários. Ela durou muito pouquinho tempo, mas foi uma greve intensa, né? E que marcou muita gente. Depois disso, eu fui para a CNB, de 2000 a 2003.
o pessoal diz que eu fui a primeira presidente da CNB, hoje Contraf, mas, na verdade, antes foi a Célia, que não foi presidente eleita, mas substituiu o Sérgio Rosa na presidência, Célia Cantu, depois fui eu. É, foi também um período muito rico, né? O Wagner, que depois foi presidente da CUT, que é uma pessoa extraordinária, assim, então, com uma capacidade de articulação e de luta muito grande. Então, acho que a gente fez uma parceria muito boa ali. E com outros colegas de bancários que estavam lá na imprensa, na internacional. A Contrafas foi a época que os bancos estrangeiros também passaram a ter peso aqui, Santander, o HSBC, os bancos passaram a ter peso aqui também. Então, gerou uma mudança na relação de trabalho também grande. Foi um período bastante interessante, que a gente pôde desenvolver algumas coisas, por exemplo, trabalhar com a questão fazer um levantamento da categoria bancária, da presença das mulheres, da presença dos negros, então fazer esse levantamento. Algumas coisas que a gente percebeu naquela época, por exemplo, o lugar onde você tinha maior número de bancários negros não era na Bahia, onde tem a maior população negra, né, do Brasil, era em Brasília. E a gente foi localizar por que Brasília. Por que Brasília? Porque Brasília quase todo mundo era Banco do Brasil ou Caixa ou BRB. Lá também tem, e é concurso. Então não pode ter o carinha que escolhe, não, essa aqui é bonitinha para trabalhar aqui, esse aqui não é bonitinho, esse aqui é preto. Então, mostrava a capacidade e a possibilidade de realmente ter igualdade, né, nesse processo. E essas coisas a gente foi percebendo na medida em que a gente começou a se enfronhar nessa discussão, na discussão de raça, de gênero, e avançar nesse processo. Acho que foi um período bastante importante, bastante rico. Para mim foi muito rico e ajudou muito no processo. Acho que ajuda até hoje todo esse debate no processo de a gente construir uma categoria bancária mais rica, melhor. Né? Sim, ajuda até hoje, sim, pode ter certeza. A categoria bancária é mais diversa. É por isso que a gente luta. Quero agradecer também, você sabe que eu chamo a Fernanda sempre, porque eu sou muito fã da história. Para a gente fechar mesmo, só para a gente até talvez fazer um corte, é, você teria algum recado especial para uma bancária que está entrando hoje sobre a história de luta da mulher bancária? Tem que ter muita disposição, viu? Porque ainda é uma luta muito difícil. Você ainda vê dentro dos bancos muito desse machismo, esse carinha que me disse que não atendia ordem de mulher bancária, a gente ainda sente isso dentro do banco. A gente ainda sente que quando uma gerente geral é mulher, quando uma gerente de escritório digital no Banco do Brasil é mulher, que tem um certo. Às vezes o cara acha que até não, mas ela se veste bem, ela é bonita, mas na hora do respeito, na hora da. Tem aquela história de não, mas é mulher, eu vou respeitar porque não tem outro jeito. Isso ainda existe muito dentro do banco. E a gente tem que saber combater isso, porque eu percebo que tem muita gente que muitas vezes a mulher se submete a isso, acha que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não pode ser assim mesmo. Né? A gente tem que partir sempre para ter disposição, saber que um lugar de mulher é em qualquer lugar, é onde ela quiser, é onde ela achar que ela deve, é onde ela achar que ela pode, e ela pode estar em qualquer lugar. Então, o que eu diria né, ele vai em frente, porque essa luta é difícil, mas é nossa. Obrigada. É. Obrigada. Obrigada. Fernanda, muito obrigada. Obrigada. Fernando. Tchau, Lilian. Obrigada pelo convite, Tchau. gente. Tchau, Fernando, gente. obrigada, viu? Tchau.